Olá pessoal, tudo bem? Hoje, gente, o meu vídeo é muito especial porque eu fui convidada pela Flávia Kalina para estar participando do especial do blog dela que se chama O Que Eu Aprendi. Então, primeiramente, Flávia, eu queria te agradecer por ter feito esse convite para mim. Eu realmente não esperava e eu fiquei muito surpresa quando você me mandou uma mensagenzinha falando que eu gostaria que eu participasse desse quadro. E eu não acreditava, porque eu tava acompanhando, né? Tô acompanhando ainda todos os vídeos das meninas que estão mandando. E, gente, eu não imaginava, assim, estar entre as selecionadas, né? Mas eu queria te agradecer demais pela oportunidade, por estar fazendo parte desse quadro pro seu blog, que eu sei que o blog foi uma coisa que há muito tempo você queria fazer e agora você teve a oportunidade, né, de concretizar um desses seus sonhos. E o blog tá lindo e você tá de parabéns, é só o que eu tenho a te dizer e muito obrigada pelo convite, eu fiquei extremamente feliz. Bom, então pra começar eu quero me apresentar, eu acho que a maioria que não me conhece, eu me chamo Monique Antoneto e eu tenho um canal de vídeos aqui no YouTube que tem o meu nome, Monique Antoneto, tudo junto. E lá eu tô sempre postando dicas de maquiagem, de beleza, tudo envolvido aí com esse universo feminino, né? E eu tenho um blog também, mas o blog tá meio paradinho ultimamente, eu não ando tendo muito tempo pra fazer postagens. Mas no YouTube eu tô sempre atualizando e respondendo os comentários e tudo mais. Então, gente, eu não sabia realmente o que eu ia vir aqui pra fazer. Eu vi os vídeos que as outras meninas fizeram e eu falei, meu Deus, o que eu gravo pra Flávia? Então eu pensei em dividir os assuntos aqui um pouquinho. Dividir uma parte de dicas de beleza, que eu acho bem bacana. Essas são duas diquinhas só que eu quero passar aqui pra vocês, mas que eu acho que são de muita serventia. São assim, dicas de quando você não sabe o que fazer, porque você tá naquela situação, essa dica vai te salvar. E depois eu quero dividir algumas coisas que eu aprendi realmente com a vida. Então eu vou começar com as dicas de beleza. Então a primeira coisa que eu queria dividir com vocês de dica é uma dica, gente, que a minha amiga Amabile, que estudou comigo no colégio, estudou comigo na faculdade de Direito, que a gente fazia juntas, e ela sempre me dava umas dicas muito boas, viu? E um beijo pra você, Amabile. E eu aprendi essa dica, gente, num dia que eu tava na casa da minha amiga Amabile, e a gente tava se arrumando, né, pra ir pra faculdade, ela tava se arrumando pra ir pra faculdade, e eu vi ela fazendo isso, e eu fiquei meio assim, né, tipo, o que é isso que você tá fazendo? Aí ela me explicou. E, gente, é o seguinte, eu não tô com o produto aqui agora, mas serve qualquer produto, tá? Desse tipo. Quando você tá com o seu cabelo oleoso e você precisa sair correndo e não teve tempo de lavar seu cabelo, de secar, de deixar bonitinho, um truquezinho pra você disfarçar a oleosidade do seu cabelo é jogar talco nele. É isso mesmo, gente. E funciona, tá? Não importa se você é loira, se você é morena, ruiva, o talquinho funciona, minha amiga. Então, o que você tem que fazer? Tá com o cabelo oleoso, deu aquela vontade de sair, ou o amigo chamou, o namorado chamou, tô com o cabelo sujo, não vou? Pega o seu talquinho, aí você joga o seu cabelo pra frente, joga aqui assim, dá uma chacoalhada, o talco vai dar uma... ele vai meio que... vocês entenderam, né? O talco ele vai deixar opaco aqui a oleosidade que tá aqui no seu cabelo e vai disfarçar. Claro que, gente, vocês não vão ficar fazendo isso todo dia, tá? É só pra quando você estiver naquele desespero e não tiver uma opção, não puder lavar o cabelo ali naquele momento, pega o talco, joga em cima, chacoalha, jogou o cabelo pra trás, tá novo, tá novo. Então, se você não sabe o que fazer, usa o talquinho. Outra dica muito legal que eu aprendi e nunca mais eu parei de fazer é que nessa época do verão, pra fazer maquiagem, eu principalmente, gente, eu não suporto fazer maquiagem no verão. Eu começo a derreter, que nem... aqui eu ainda tô um pouquinho controlada porque tem um ventilador aqui embaixo. Mas geralmente eu começo a derreter, começa a suar aqui, ó. Os primeiros lugares que começam a suar é aqui, ó, na raiz do cabelo vai suando, aqui atrás. Então, pro seu rosto não suar demais e a sua maquiagem não ficar derretendo logo na hora que você passar, uma dica que eu aprendi e que eu nunca mais esqueci, que eu faço sempre, é tá molhando um pouquinho o pano
um pano, qualquer pano, com um pouquinho de água gelada, mas não muito, tá, gente? Você só coloca, despeja um pouquinho de água gelada numa toalhinha ou num pano e vai pressionando no seu rosto. Seu rosto vai dar uma refrescada imediata, sabe? Claro que muita gente fala que isso é uma sensação falsa, que tá refrescando e tudo, mas ajuda o seu rosto a segurar um pouquinho o suor, porque ele refresca, e daí você passa a sua maquiagem por cima e você não começa a derreter logo de cara. Então isso é muito bom pra quem não tem um arzinho condicionado, assim, que nem eu, sabe? Então você tem que fazer uma maquiagem de qualquer jeito. Hoje, inclusive, eu fiz essa dica aqui pra tá vindo aqui gravar o vídeo pra vocês. Peguei o paninho, joguei a água gelada em cima, pressionei no meu rosto por um tempinho ali e vim fazer a maquiagem aqui. E enquanto eu fiz a maquiagem foi legal, não suei. Tô suando agora porque já faz umas 2 horas que eu fiz essa maquiagem aqui. Então as dicas, gente, essas 2 dicas que eu queria dar pra vocês de beleza me ajudam muito, tá? Essas dicas assim de correriazinha, você não sabe o que fazer, eu acho muito importante, eu utilizo sempre e elas me salvam em vários momentos. Bom, gente, então agora eu quero dividir um pouquinho com vocês as coisas que eu aprendi na minha vida, que serviram de alguma forma como um aprendizado pra mim, como lição, e que eu acho que é importante pra estar passando aqui pra vocês. Uma das coisas que eu acho que eu aprendi, assim, que foram mais importantes na minha vida foi de que você só vai entender o que uma pessoa tá passando, o que uma pessoa tá sentindo, quando você aprender a se colocar no lugar dessa pessoa. Enquanto você não aprender a fazer isso, você vai julgar essa pessoa de uma forma errada, você vai acabar causando discussões, uma briga desnecessária, porque você não se colocou no lugar daquela pessoa. Então, gente, o que acontece muitas vezes e que a gente não se dá conta é que a gente pode julgar uma pessoa, às vezes por antecipação, mas às vezes nem apenas por isso. Às vezes a gente julga uma pessoa porque a gente não soube se colocar no lugar daquela pessoa. Então, assim, se você não gosta da atitude de uma pessoa, antes de julgar essa pessoa por qualquer motivo que seja, se coloca no lugar dela. Imagina, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu faria o mesmo que ela está fazendo? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu estaria agindo dessa maneira? Será que eu pensaria de uma outra forma? Será que essa pessoa realmente está agindo da maneira que tem que ser? A gente só vai entender o real motivo de uma situação quando a gente parar de julgar a pessoa e se colocar no lugar dela. Então, antes de mais nada, pare e pense. Se fosse eu que estivesse nessa situação, eu estaria agindo dessa maneira? Se fosse eu que estivesse ali, como é que seria a minha reação? Uma outra coisa, gente, que eu aprendi desde pequena e que eu acredito realmente que isso me faz uma pessoa melhor é amar os animais com o mesmo amor incondicional que eles transmitem pra nós. Porque conforme você vai convivendo com a humanidade, conforme você vai convivendo com os animais, você vai percebendo uma diferença bruta entre esses dois, sabe? Enquanto o ser humano, ele por vezes age com falsidade, ele te engana, ele não é verdadeiro com você em muitos aspectos, ele mente em qualquer situação, te engana. O animal, ao contrário disso, não tem esse amor interessado, sabe? O animal nunca vai agir por um interesse. Tudo que ele faz, gente, é com pureza. Então, eu aprendi desde pequena a ter amor com os bichos, com cachorro, com gato, com passarinho, com qualquer animal que seja, em especial cães e gatos, que é o que eu tenho mais convívio. E uma outra coisa, gente, que eu aprendi também relacionada com esse mundo dos animais é que nesse ponto, infelizmente, os bons não são maioria. Então, às vezes, as pessoas me julgam por ajudar os animais, por ficar batalhando em cima de causas animais, mas, gente, o que existe de pessoas que maltratam os animais, que abandonam nas ruas, que não tem a mínima importância com o animal, é assim. Esse mundo tá cheio de pessoas assim. E aí as pessoas falam, tá, mas também tem crianças abandonadas. Mas, gente, existem milhões de programas para atender as crianças. Claro que eu sofro com isso também. E é muito doloroso a gente ver um país do tamanho do nosso passando por tanta coisa assim, passando por tanta dificuldade, fome, pobreza, violência, drogas. Então isso tá, cada vez se expandindo mais aqui no Brasil e tá ficando cada vez mais incontrolável.
Mas na causa animal, gente, tem pouquíssimas pessoas envolvidas nisso. Tem ONGs que são criadas nas cidades? Tem. Só que tem pouca ajuda para essas ONGs. Então, às vezes tem uma ou duas ONGs numa cidade, às vezes tem cidade que não tem nenhuma. E, gente, você pode correr as ONGs que for. Tem um número certo de vagas, tá o dobro daquilo, o triplo, porque não dá conta, são muitos animais abandonados nas ruas. E, gente, a partir do momento que você abre o seu coração para receber o amor que um animalzinho tem para te dedicar, principalmente esses que a gente tira das ruas, principalmente esses que você adota, porque, gente, tudo que eles mais querem é um lar, é um carinho, é uma família para dar amor, para alimentar, para cuidar. E porque um animal não vive tanto, gente, um cachorro não vive muito tempo. Então, o que você puder oferecer de alegria para ele, por menor que seja aquilo que você for fazer, já vai deixar ele feliz. Então, a partir do momento que você abrir seu coração para receber esse amor, você vai perceber quanto que é grande, o quanto que eles dedicam um amor incondicional a gente. E é um amor que não tem preço, sabe? É um amor assim que você pode conhecer milhares de pessoas. Você nunca vai conseguir encontrar uma sinceridade e uma pureza tão grande igual tem um animal. E quando uma pessoa fala pra mim, tal cachorro é bravo, não sei o que, não sei o que, gente, pra mim isso não existe. Tem raças que elas tendem, né, a despertar um comportamento um pouco mais agressivo, mas isso depende muito, muito, muito da criação. Então, se você cria o seu cachorro com amor, se você dá atenção pra ele, dá carinho, alimenta, se você dá a liberdade que ele precisa, se você deixa esse cachorro se exercitar, ele não tem o porquê atacar. Eu conheço Pitbull, conheço Rottweiler que convive com crianças, que cuidam, e eu não gosto quando alguém julga esses animais por alguma coisa assim. Eu sei que vai dar um pouquinho de polêmica isso que eu falei, mas eu realmente não gosto desse tipo de julgamento contra Pitbull, contra Rottweiler, porque são criaturas dóceis. Eles são brutos por conta do peso deles, às vezes pulam em você, te derrubam, mas é por conta do peso. Agora, pra mim, tudo vai depender da criação e do amor que você dedicar a eles. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que eu sou contra o comércio de animais, tá? Então, sempre que você vier me perguntar que cachorro que você deve comprar, que gato que você deve comprar, eu vou olhar pra você e vou dizer, por que que você não adota? Porque, gente, é a mais pura verdade. Os abrigos estão cheios de cachorros. Aí as pessoas elas só querem os bonitinhos. Elas só querem cachorros de raça. Aí vocês vão falar pra mim, mas Monique, eu já vi foto de você com um cachorrinho de raça. E é verdade, alguns anos atrás eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, de que adotar é a melhor coisa que existe. Claro que de modo algum eu me arrependo de ter o meu cachorrinho. Eu tenho um na casa dos meus pais, que é Lhasa, e o nome dele é Tião, ele é um amor também, eu amo ele demais. E eu tenho ele na casa dos meus pais, não me arrependo de forma alguma. Só que depois que eu abri a minha cabeça pra entender realmente esse mundo, eu sou contra o comércio de animais, tá? Realmente, e hoje se eu pudesse voltar no tempo eu adotaria com certeza, assim como é o que eu faço a partir de agora. Então, sempre que você vier me perguntar alguma coisa, eu vou falar pra você, adote um animalzinho, adote um cãozinho, adote um gatinho, porque não tem o que pague aquilo que é o amor que eles vão dar pra vocês, porque eles ficam agradecidos de uma tal forma que é assim, uma coisa que o ser humano nunca vai conseguir atingir, sabe? Esse agradecimento, esse carinho que os animais têm com a gente. Então essa foi uma coisa. Uma outra coisa que eu aprendi, gente, é que você deve medir muito bem as suas palavras antes de você dirigi-las a alguém. Se você for falar pra alguma pessoa algo que você tá sentindo, mesmo que essa coisa que você tá sentindo seja verdadeira e você quer falar pra essa pessoa, tome cuidado com as palavras que você vai falar pra você não se arrepender depois. Porque, gente, tudo que você solta, tudo que é palavra que você solta não tem volta. Então, pensa 1000 vezes antes de responder alguém, pensa 1000 vezes antes de você tomar alguma atitude. Porque imagina assim, tá? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que o coração das pessoas é como uma folhinha de papel, tá? E aí, você fala pra uma pessoa absurdos, você fala barbaridades pra essa pessoa,
que no momento da fúria, no momento da raiva, você não pensou e acabou dizendo essas coisas para essa pessoa. O que vai acontecer com o coração dessa pessoa? Isso aqui. Vai amassar. Aí você pensa, mas eu posso pedir desculpas para essa pessoa, né? Eu posso pedir perdão e tudo mais. E com certeza é isso que você deve fazer, deve pedir perdão, deve pedir desculpas, porque todo mundo erra, né? Errar é humano, como já diz o ditado. Só que, gente, olha só, lembra do coração da pessoa? Você disse palavras que machucou ela, você tomou atitudes que machucou essa pessoa aqui. Então o coração dela tá, ó, amassado. Se você abrir essa folha de papel, ela tá lisinha? Ela não tá. Então, por mais que você peça desculpas, por mais que você passe com um ferro no coração dessa pessoa, não vai sumir por completo essas ranhuras aqui. Então, gente, se você agiu dessa maneira com uma pessoa, qual que é a melhor atitude para você tomar? Demonstrar o seu sincero arrependimento, falar, olha, eu errei, me desculpa, me perdoa e eu estou te pedindo uma nova chance para recomeçar. Seja numa amizade, seja num relacionamento, seja na família, peça desculpas para essa pessoa. Seja humilde, gente, porque a humildade é uma das maiores virtudes do ser humano, porém poucas pessoas a possuem. Então, seja humilde para falar para essa pessoa, eu quero recomeçar, desculpa, tá? Me perdoa, você é uma pessoa importante na minha vida e eu quero começar do zero. Vamos esquecer tudo isso que passou e tentar reconstruir o coração dessa pessoa para ele voltar a ser assim, sem ranhura nem. E agora, gente, eu sei que esse vídeo já tá super longo, mas eu quero contar um pouquinho da minha história pra vocês aqui. Eu vou tentar ser breve, mas quando eu falo isso eu nunca sou, mas paciência, gente, por favor, tá? Eu falo demais mesmo, eu sei. Mas, então eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, porque com a minha história mesmo, eu consegui aprender, tirar aprendizados dela, e eu quero passar isso pra vocês. Então, gente, é o seguinte, quando meu pai e minha mãe se casaram, eles demoraram quase 7 anos pra conseguir ter um filho. Eu, no caso, né? Então, minha mãe não conseguia engravidar de jeito nenhum, e eles foram tentando durante todos esses anos depois de casados e não conseguiram engravidar. Então, depois de muito tempo do meu pai e da minha mãe tentando engravidar e não conseguia, eles foram procurar o médico e daí de uma vez por todas o médico disse, não foi só um, né, os médicos disseram que minha mãe não poderia ter filhos por conta de uma aderência que ela tinha em uma das trompas. Então não conseguia passar nada por ali, então ela não tinha condições de ter filhos. Então claro que eles ficaram muito, muito tristes e resolveram adotar. E daí quando chegou a vez do meu pai e da minha mãe de adotarem, encerraram as adoções por ali, não havia mais condições de adotar. E naquele mesmo dia a minha mãe começou a se sentir mal, começou a passar mal, ter muito enjoo, foi no médico e ela estava grávida. Então, até hoje eles não sabem, né, explicar, os médicos não conseguem explicar como que a gravidez aconteceu, como que eu vim pro mundo. Inclusive, quando minha mãe engravidou, eles alertaram, né, que poderia ocorrer alguma deficiência e tudo mais, porque não era normal a minha mãe ter engravidado, porque ela não podia ter filhos. Então, assim, os meus pais, até hoje, eu me considero até hoje, assim, como um milagre, né? Então, às vezes, acontecem coisas na vida da gente que a gente se pergunta, poxa, mas por que isso tá acontecendo comigo? Sabe, várias vezes eu me perguntei em diversas situações, por que aquilo ali estava acontecendo comigo, sabe? Meu Deus, mas será que eu mereço isso que tá acontecendo comigo? Será que eu vim pra esse mundo pra sofrer? Sabe, você começa a questionar Deus por questões assim, que você não para pra pensar que Ele tá escrevendo o seu caminho, que Ele tá escrevendo o seu destino por linhas tortas, mas tá escrevendo.
Então você vai ter um futuro feliz, coisas boas estão reservadas para você, mas você precisa ultrapassar esses obstáculos da vida porque faz parte da sua evolução. Você precisa melhorar, você precisa crescer. O ser humano, se ele não passar por certas dificuldades, por certas adaptações da vida dele, ele vai ser monótono sempre. Então você tem que evoluir, você tem que procurar ser uma pessoa melhor sempre. Então, assim, nessas coisas que eu passava na minha vida, eu sofri bastante coisa, né, que eu não vou entrar no mérito aqui porque eu vou acabar expondo a vida de outras pessoas, mas eu passei por muita coisa na minha vida e quando chegava num ponto que eu achava que eu não ia mais aguentar, eu falava, meu Deus, por que que você permitiu a minha vinda pra esse mundo, sendo que eu nem poderia ter vindo, né? Por que que você permitiu a minha vinda pra esse mundo, se é pra me fazer sofrer? Aí, gente, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que, conforme as coisas vão acontecendo, a sua vinda aqui não é à toa. Cada coisinha que você faz, cada boa ação que você faz parte de uma missão que foi imposta pra você. Então todo mundo carrega uma missão dentro de si. Por mais que você fale assim, ah, mas eu sou uma pessoa que não faz nada da vida, que missão que eu tenho? Você tem alguma missão. Ou essa missão é de um dia chegar em alguma pessoa que esteja precisando de uma palavra de conforto e confortar essa pessoa. Ou é transformar a vida de alguém, sabe? E nunca as missões vão ser fáceis, tá? Sempre vão ser difíceis. Eu ainda tô passando por uma missão, pela minha missão. E claro que às vezes a gente não tem só uma missão, a gente tem várias. Então, eu acredito que com tudo que eu já passei na minha vida, com tudo que eu já sofri, o que vem pra mim agora, sabe? Eu consigo, sabe? Eu já carreguei muita pedra enorme nas costas, eu já destruí muita pedra enorme, então os pedregulhos que vêm pra mim hoje em dia são fáceis de serem quebrados, então. Mas isso tudo, gente, a gente vai aprendendo com a nossa vivência, sabe? Não tem como, assim, você querer superar um problema de um dia pra noite, que às vezes isso não vai ser possível. Só que conforme você vai persistindo naquilo, você vai sendo otimista e você vai tendo fé que aquilo vai acontecer, que você não vai ser um fracassado, você vai ter sucesso na tua vida, você vai conseguir passar por cima daquele problema. Então, assim, se Deus permitiu que eu viesse ao mundo, realmente é porque eu tenho uma missão, é porque eu tenho que vir aqui fazer alguma coisa. Então, talvez eu já tenha cumprido essa missão, talvez eu tenha mais outras missões reservadas pra mim, e eu digo o mesmo pra vocês. Então, nunca desistam, gente, de alguma coisa por achar que tá difícil, porque tudo isso faz parte de um processo de evolução do ser humano, tá? Você tem que passar por esse processo para poder se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo da tag O que eu aprendi, especial pro blog da Flávia Kalina. Flávia, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por ter feito esse convite maravilhoso para mim. E eu tô muito emocionada ainda, muito obrigada de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra todas vocês, pra todos vocês, e fiquem com Deus. Tchau!